Oi, gente! Cheguei no YouTube! Isso mesmo, mais um canal para que a gente possa conversar, para que eu consiga dividir com vocês todas as minhas aventuras, o meu propósito de vida. Hoje, nesse vídeo, eu vou contar a história. Como boa professora que sou, gosto de contar histórias. Vou contar a história de uma menina que saiu da periferia, teve um desenrolar, uma história bem complexa, mas voou, alcançou o seu sonho. Então, se você gosta de história emocionante, fica comigo. Mas antes disso, lembra que no YouTube tem aquilo lá, né? Curtir, compartilhar, comentar, ativar notificações. E por que isso é importante, Profinati? Isso é importante porque você participa junto comigo desse meu propósito de salvar vidas. Aqui a gente vai ter muito conteúdo sobre educação, educação aquática, educação infantil. E você compartilhando esse vídeo, você também está junto comigo salvando vidas para que um dia, quem sabe, a gente consiga erradicar o afogamento no Brasil. Mas vamos lá para a história. Então eu vou contar a história de uma menina que nasceu no ano de 1985. Ela nasceu de uma família muito pobre, uma família humilde, filha de um policial militar e de uma dona de casa. Ela era a terceira filha dessa família e depois veio mais o quarto. Então eram 4 crianças, uma escadinha nessa casa lá na periferia. Quando essa menina tinha 3 anos, ela começou a sentir muitas dores e a família procurou recursos e não sabia, o corpinho dela começou a inchar, ela começou a perder movimento de algumas articulações e nesse processo de diagnóstico foi descoberta uma doença autoimune chamada artrite reumatoide. Essa doença não é comum em crianças e por isso esse diagnóstico foi muito difícil naquela época para aquela família. O pai dessa menina pediu aposentadoria antecipada, que ele já tinha condições de viver, né, para conseguir cuidar dessa criança, porque além dessa, tinha o quarto filho, que era uma criança de 1 ano e meio, que também tinha sofrido um acidente, tinha perdido os 4 dedos da mãozinha, enfim, estavam vivendo uma situação de bastante caos lá no ano de 1988. Essa menina, depois desse diagnóstico, começou a tentar ter uma vida normal, de uma criança normal, mas não era tão normal porque ela não podia brincar, ela não podia fazer uma série de coisas porque tinha muita dor, porque estava perdendo os movimentos do corpo. Passado alguns anos, a medicina mostrou que no processo de recuperação, além da fisioterapia, existia uma atividade muito importante que poderia auxiliar na saúde, né, nesse processo terapêutico e de saúde dessa menina. E essa atividade era a natação. E ela começou a fazer com muita dificuldade, porque a família não tinha recursos financeiros para que ela pudesse nadar. E a natação foi o remédio, né, junto com os remédios que ela tinha que fazer acompanhamento, para que ela não perdesse os movimentos do corpo pela artrite reumatoide, que veio de uma forma muito severa. Essa menina foi limitada durante muito tempo na escola, ela não podia fazer educação física, ela não podia fazer nenhuma atividade de impacto, porque todas as articulações do corpo eram muito inflamadas. Por ironia do destino ou não, como eu tinha dito lá no começo do vídeo, uma família muito humilde, ela estudou a vida inteira em escola pública e talvez por conta do desenvolvimento da doença, quando ela foi se preparar para o vestibular, ela fez vestibular justamente para a educação física, porque ela entendia que ela precisava ficar sempre em contato com a água e sempre em movimento para não perder os movimentos do corpo em função dessa doença. E ela tentou o vestibular, era uma menina e uma família muito, muito católica. Ela tentou vestibular no ano de 2002 e ela não passou na federal naquele ano. Mas a família queria muito que ela fizesse e fizeram muitos esforços para que ela pudesse estar cursando o curso de educação física. Ela iniciou o curso superior na Universidade Católica e logo depois, no mesmo ano que ela iniciou aquele processo, ela fez um outro processo seletivo na Universidade Federal do Paraná e conseguiu dar continuidade do curso na Universidade Federal do Paraná.
Lá na universidade, mesmo ela não podendo fazer muita coisa da educação física em função da doença, no terceiro ano ela encontrou um anjo na vida dela, no terceiro ano de faculdade, e ela descobriu uma possibilidade maravilhosa de trabalhar com as crianças e vivenciar aquilo que ela tinha vivido lá na infância com a prática da natação, ela poderia vivenciar também ali como acadêmica, como uma futura profissional. E foi assim que ela começou a fazer estágio na área de natação infantil. E essa menina se apaixonou pelo universo da educação infantil e da natação infantil e estudou durante muitos anos toda essa trajetória acadêmica de graduação e de pós-graduação. Ela saiu lá, lembra, de um bairro muito humilde, foi para a universidade, se formou e depois, logo em seguida, ela conseguiu ingressar. Se formando, ela já ingressou no curso de mestrado em educação na mesma universidade. Era uma menina muito dedicada, muito aplicada e começou ali a sua trajetória como docente. Vocês imaginam quem é essa menina que eu tô falando, gente? Essa menina é essa menina aqui que vos fala, isso mesmo, sou eu, professora Natália. Tive essa trajetória da infância, tô contando para vocês um pouquinho da minha vida para que a gente possa chegar aonde eu estou. Hoje eu estou aqui, ó, na Nath Point, no finalzinho da minha história. Então ali, no final da universidade, me tornando mestre em educação, eu trabalhei e vivenciei dentro de uma grande escola aqui em Curitiba, como estagiária, professora e coordenadora nessa área de natação infantil. Eis que em 2011 eu conheci uma ciência muito legal, que é a ciência da psicomotricidade. Eu conheci essa ciência através da querida professora Josiane e me encantei. Estudando um pouquinho da psicomotricidade, eu esqueci de contar que um pouco antes disso, eu também prestei concurso para a Prefeitura de Curitiba, fui docente da Prefeitura de Curitiba, então a minha vida sempre estava assim, passeando na piscina e na escola, eu sempre estava nesses dois universos. Em 2011 eu comecei a minha formação com a professora Josiane e a psicomotricidade fez uma grande bagunça assim na minha cabeça, dentro de que eu já vivia com a natação infantil e com as possibilidades da psicomotricidade aquática. E foi maravilhoso. Eu comecei a enxergar muitas outras possibilidades no ensino da natação infantil. Isso em 2011. Em 2012, eu engravidei. Isso mesmo. Eu não contei que em 2009 eu casei, teve toda essa parte pessoal aí no meio da minha trajetória profissional. Quando eu engravidei, a gente tem, né, pausas em função da gestação dos filhos, e aí eu, por opção, quis me afastar da Prefeitura de Curitiba. Me afastando da Prefeitura de Curitiba, continuei muito dedicada a esse universo aquático. Em 2013, eu conheci uma pessoa sensacional no Congresso Brasileiro de Natação, que é a professora Beatriz, no México. Quando eu vi a história daquela mulher, eu me identifiquei demais. E naquele congresso, em 2013, eu falei, gente, eu vou até o México para conhecer esse lugar. Eu um dia vou ter uma piscina como essa e um dia eu vou conseguir aplicar esse trabalho. Isso lá em 2013. Quem estava do meu lado no congresso pegou e me cutucou e falou, Natália, não viaja, Natália, olha só tudo isso que aconteceu na vida dela, né? E eu continuei com aquilo, assim, muito obstinada. 2012, 2013, 2014 eu engravidei de novo e eu ainda estava nesse mesmo espaço atuando com a natação infantil. Em 2015 nasceu a minha segunda filha e eu já estava com a vida totalmente dedicada à natação e a psicomotricidade já fazia um grande movimento na minha vida. E muitas coisas começaram a não mais fazer sentido dentro daquela prática que eu realizava na natação infantil. Num método que a gente pode chamar assim, talvez de tradicional, talvez. Pois bem, eis que em janeiro de 2017, enquanto eu estava usufruindo das minhas férias, eu fui chamada e eu recebi um grande tchau. Isso mesmo, foi o que aconteceu. Eu recebi um grande tchau dizendo, você não precisa voltar. Foi um grande baque na minha vida. Foi talvez a minha maior decepção, assim,
que eu já havia vivido, eu nunca tinha sentido aquilo, eu perdi o chão, foi terrível. Mas foi naquele momento que, depois, num processo terapêutico, eu entendi que eu saí do casulo. Eu entendi que eu estava realmente me formando para ser a empreendedora que sou hoje. Então, em 2017, quando eu ganhei esse pé na bunda, eu falei, é agora. E eu fui, nesse mesmo ano, em 2017, até o México. Corri, peguei o avião e fui, sozinha, eu e Deus, atrás do meu sonho. Fui fazer a formação com aquela professora lá, com a professora Beatriz, com quem eu tinha visto, com quem eu tinha idealizado. E ela me encheu de ânimo. Foram 10 dias no México que, nossa, eu vou gravar outro vídeo só para contar aqui da minha experiência no México. Voltando do México, eu fui me especializar, eu fui buscar conhecimento, eu fui fazer Empretec, eu me arrisquei, eu criei uma empresa para atuar nos condomínios aqui em Curitiba. Também não me identifiquei porque eu queria a minha piscina, eu queria poder trabalhar do jeito que eu acreditava, do jeito que eu tinha sonhado e do jeito que aquelas pessoas lá tinham dito que era impossível. Então, se você estiver me assistindo aí, tiver um sonho e tiver gente dizendo para você que isso é impossível, acredita. Eu fechei o olho naquele dia, naquele congresso e eu disse, eu vou ao México. E eu fui. Esse processo de 2017 foi assim um processo de muita transformação, me reconhecendo como empreendedora, me reconhecendo que era possível aquela menina que tinha limitações de movimento se tornar, sim, uma empreendedora do universo aquático. 2018 eu enfiei a cabeça com tudo num projeto que hoje está aqui, ó. Eu estou aqui do lado de fora da piscina da Nat Point, um projeto que nasceu do coração de Deus para a minha vida. Eu acredito muito nisso, que eu tenho um propósito, comecei esse vídeo falando sobre isso. O meu propósito é salvar vidas, o meu propósito é usar essa ferramenta, que hoje eu chamo de educação aquática, método Nat Point, um método que tem salvado famílias. E não somente através do ensino da educação aquática, mas através das relações. Tenho certeza que você que está assistindo o meu vídeo hoje, em algum momento da minha história, em algum momento da minha trajetória, se identificou com o que eu vivi. E é essa a minha intenção com esse vídeo, com esse canal e com o compartilhar da minha história. Que eu faça um movimento na vida de outras pessoas para que acreditem. Sim, eu fui muito desacreditada, que eu não poderia fazer educação física, que eu não poderia fazer o esporte de impacto, que eu não poderia isso, que eu não poderia aquilo. Então hoje eu conto com bastante alegria que não é o meu histórico de atleta, não, que me faz proprietária de um espaço onde as crianças aprendem a nadar. É o meu histórico com a água, é a minha relação com a água, é a forma com que a água me salvou da inatividade, me salvou lá de uma doença que estava me deixando imóvel, que me trouxe hoje para a realidade que eu vivo, para esse sonho que é o Point. O Point é nosso, muito obrigada, compartilha aí a minha história e até o próximo vídeo.